Vamos ler, diz o texto: certo dia a viúva de um dos membros do grupo do profeta foi pedir ajuda a Eliseu. Meu marido, que o servia, morreu, e o Senhor sabe como ele temia o Senhor. Agora veio um credor que ameaça levar meus 2 filhos como escravos. O que posso fazer para ajudá-la? Perguntou Eliseu. Diga-me o que você tem em casa. Não tenho nada exceto uma vasilha de azeite, respondeu ela. Então Eliseu disse: tome emprestadas muitas vasilhas de seus amigos e vizinhos, quantas conseguirem. Depois, entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame nas vasilhas o azeite que você tem e separe-as quando estiverem cheias. A viúva seguia as instruções de Eliseu. Seus filhos traziam vasilha e elas enchia. Logo todas estavam até a borda. Traga mais uma vasilha, disse ela a um dos filhos. Acabaram as vasilhas, respondeu ele, e o azeite parou de correr. Quando ela contou ao homem de Deus o que havia acontecido, e ele disse: agora venda o azeite, paga a sua dívida, e vocês e os seus filhos poderão viver do que sobrar. Amém? Coloque a tua mão sobre o teu coração, peça ao Senhor para falar com você através da palavra. Em nome de Jesus eu te peço, meu Deus, que nenhuma barreira no reino emocional, espiritual ou físico possa atrapalhar o mover de Deus neste lugar. Mas eu te peço, Pai, nos instrua agora, que o teu poder se manifeste neste lugar sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, amém e amém. Digam graças a Deus. Este trecho que nós lemos agora é um dos grandes textos famosos das Sagradas Escrituras, onde fala de uma viúva que foi visitada por um milagre da provisão e da prosperidade. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Eu disse agora mesmo que o judeu era um povo abençoado desde os primórdios, desde o seu nascedor e até os dias de hoje. Mas uma das coisas é o seu rigor, é a sua maneira séria de administrar as finanças. Os que estão em Israel são abençoados, os que estão espalhados pelo mundo ainda são abençoados. Nós temos judeus famosos. No Brasil, nós temos o Samuel, eu esqueço o sobrenome dele, mas é o dono das Casas Bahia, por exemplo. Nós temos também o Silvio Santos, né? Que é um judeu. O dono do Banco Safra também. Então, várias pessoas, uma das maiores riquezas aí do Brasil. E no mundo inteiro, a história de Hitler, para poder massacrar os judeus, a narrativa, a versão que ele utilizou é que os judeus estavam dominando as riquezas do país. Então ele saiu massacrando, criando os campos de concentrações no tempo da guerra, da Segunda Guerra Mundial. Mas porque é um povo abençoado, por causa da sua fidelidade, seu compromisso. Mas também a maneira, por exemplo, o brasileiro criou algumas coisas estranhas. Se você estourar o teu nome em dívida, você falir e ficar todo arrebentado, você espera 5 anos e a dívida prescreve. É assim ou não é? Aí tem gente que espera de novo prescrever toda a dívida e faz nova dívida. Tem gente que pega o carro financiado e esconde, não paga os boletos e esconde para que a busca e a apreensão determinada pela justiça não possa tomar esse carro. E aí vai enrolando o tempo que dá. Ou às vezes entra lá com uma reclamação na justiça de juro abusivo para tentar anular as cobranças. Enfim, são várias táticas, recurso na justiça, a corrupção instalada, né? O roubo institucionalizado, que às vezes as pessoas entram e falam: não, aqui todo mundo rouba, se você não roubar, nós vamos te fritar. Está acabando, né? Teve aí a Operação Lava Jato, que melhorou tanta coisa, mas tem coisa que ficou caracterizado, e as pessoas até dizem isso: olha, é comum essa obra pública aqui, ela ficou cara, pelo menos era assim antes da Operação Lava Jato,
começar a apurar as corrupções. Ela é 3 vezes o valor, porque tem que ficar uma parte com um empreiteiro, com um político. Olha qual era o pensamento das pessoas. Mas o judeu não, o judeu é muito rigoroso. A nação de Israel abençoada, enquanto alguns povos estavam correndo atrás das vacinas, ainda alguns países, a nação de Israel já estava liberando o comércio, porque já tinha vacinado totalmente a sua população. Alguém vai dizer, mas é uma população menor. Mas ela tinha poder financeiro para comprar a vacina, tecnologia para desenvolver muitas coisas. Então, desde o início, eles têm uma maneira que, olha só, aqui um homem havia se endividado e morreu e largou a dívida para sua esposa. E talvez numa cultura que não é a judia, a cultura do povo judeu, alguém ia dizer, puxa vida, a dívida morreu com a pessoa. Mas aqui não, olha como que era rigoroso. O homem veio e disse, olha, eu vou levar os seus filhos, falando com a esposa daquela pessoa devedora. Vou levar seus filhos porque eles vão trabalhar para mim. Vamos calcular aqui o dia de trabalho, o salário de um empregado durante o mês. E nós vamos fazer a conta de quantos anos que ele vai trabalhar. E assim a dívida era paga. Então, os filhos poderiam ser levados como escravos. Por isso existe uma lei em Israel, depois do 7º ano, que era o tempo do perdão, para libertar os escravos. O escravo era o próprio povo, que havia se endividado, se tornado prisioneiro por um tipo dessa situação. Por exemplo, quem está entendendo, diga amém. Agora, olha a dor dessa mulher, vivendo o luto, a perda do marido. Não existem os programas sociais, pelo menos naquele tempo, estamos falando cerca de 4.000 anos atrás, como existe no Brasil, a pensão por morte, os filhos recebendo a pensão dos pais. Então, ser mulher, naquele tempo, as mulheres não podiam trabalhar. Hoje em Israel não, até toda mulher tem que servir como soldado ali no exército. Mas naquele tempo ela não podia, ela dependia de um remidor, de um parente que pudesse vir e salvá-la. Ou ela vivia de ajuda. Crianças que perdiam os pais, elas precisariam de um parente ou viver sob o favor de outras pessoas. Por isso que Deus se apresenta na sua palavra como o Deus das viúvas e dos órfãos. Mas olha só, a dor da mulher em perder o marido, de pensar na sua própria sobrevivência, e a dor de ver os filhos ou a ameaça dos filhos irem embora. Essa era a situação daquela mulher. Então não é só uma questão de dívida, é uma questão de um problema social, é a questão de uma dor emocional, é um problema familiar, é uma desestrutura em todas as áreas. Porque é isso que eu digo, que muitas vezes a maneira como nós lidamos com o dinheiro revela uns problemas emocionais que nós temos, revela as nossas ganâncias, revela o nosso egoísmo. Inclusive, terça-feira agora, a gente está tratando exatamente sobre isso na nossa escola de alta performance. Como administrar, como fazer orçamento, é uma matéria que nós temos. E vocês estão convidados a participarem. Mas essa mulher, para resolver a situação, ela tomou atitudes. Porque a bênção de Deus, ela está atrelada a atitudes. Deus espera que nós ouçamos a sua palavra e que nós venhamos a reagir com atitudes. E quando nós fazemos assim, sacrificando, trazendo oferta, respondendo com fé, obedecendo, o céu se abre em nossa direção. Quem está entendendo, diga amém. Então essa mulher teve atitudes certas. Então, mais do que crer na palavra de Deus ou acreditar nas provisões que Ele tem para a nossa vida, nós vamos precisar ter atitudes para que possamos viver os milagres que também Deus tem para as nossas vidas. Então a primeira atitude dessa mulher foi buscar a pessoa certa. Diga comigo, pessoa certa.
Querido, às vezes nós criamos expectativas em pessoas erradas, criamos esperanças em fontes que não podem resolver e não conseguem matar a nossa sede. Nós esperamos talvez dos políticos, esperamos às vezes de um empresário, esperamos às vezes do patrão, esperamos talvez de alguém, de um parente, que alguém se comova, que alguém chore as nossas pitangas. Mas essa mulher, ela não quis saber, ela foi até o profeta, que representa a presença de Deus. E às vezes a gente conta, solta na rede social, desabafa, mas a gente não fala para a pessoa certa, que é Deus. Reconhecer quem é a autoridade espiritual que representa Deus. A segunda coisa é que ela vai até o profeta e ela diz o seguinte: o meu marido, teu servo, ele te servia. Ele servia ao profeta. Ele era um homem que estava debaixo de uma autoridade espiritual, e às vezes a gente tem dificuldade em servir. Na igreja, quando você faz alguma coisa, alguma atividade, quando você se propõe a fazer a obra de Deus, a seguir uma orientação para trabalhar, você está servindo a Deus nesta obra. Agora, obviamente, personalizado em pessoas que estão sob a sua autoridade, né? Então, queridos, essa mulher dizia, ele te servia. Então ela tinha legitimidade para reivindicar alguma coisa, porque ela estava ali dizendo, ele tem um histórico de serviço. E aí, querido, eu queria que você também pudesse ter esse histórico de poder servir a Deus, de poder servir alguém, fazer algumas coisas. Eu conto que tenho o maior prazer, desde pintar a igreja, essas estruturas, de pegar no pesado, pegar no arado, de limpeza, tudo que você pensar nessa igreja eu já fiz. Conheço os cantos, os detalhes, e eu tenho o maior prazer de servir na casa de Deus, de fazer a obra de Deus. Na realidade, é o que me satisfaz. E esse homem tinha isso. A coisa interessante também que ela disse a respeito dele é que, além de ser uma pessoa que servia a Deus, ele tinha temor. E temer a Deus, o temor ao Senhor, é o princípio de toda a sabedoria. Sabe, tem hora que você vai deixar de entrar em situações complicadas simplesmente porque teme ao Senhor. Às vezes você vai ser alertado, você, pelo Espírito de Deus, por causa do temor, aí você fala, não vou fazer esse negócio. Não é porque ninguém não está vendo que você não vai roubar, não é porque ninguém não está vendo que você vai trair a sua esposa ou o seu esposo, é porque você teme ao Senhor em primeiro lugar. O temor do Senhor te traz bênção, te faz ser uma pessoa sábia, abençoada e vitoriosa nessa terra. E ele estava dizendo, ele era temente. E isso, querido, é uma maravilha, porque tem pessoa aí aproveitando da graça de Deus. Sabe, se fosse assim, olha, você peca e na hora você morre, cai fulminado, talvez a coisa fosse um pouco diferente. Mas por ter a graça e a misericórdia de Deus, as pessoas pecam e talvez de imediato não venha a consequência, porque as consequências às vezes são invisíveis ou a longo prazo. Aí a pessoa peca de novo e vai pecando e vai brincando com a graça de Deus. Ontem, falando aos jovens, nós pregamos sobre isso, sobre Sansão, que foi brincando com o pecado e quando acordou já estava tarde demais. Então, temer a Deus não é ter medo dele, mas é ter reverência, é saber o preço que foi pago pela tua vida, é saber que não é só no culto aqui não, é uma vida de temor lá fora, onde as pessoas vão encontrar Deus dentro de você. Diga amém. A outra atitude dessa mulher é que ela chega e ela
não fantasia, ela não inventa, ela não mascara o problema, porque tem um monte de gente por orgulho, por arrogância, pinta o pecado, né? E começa a contar historinha, e começa a contar historinhas repetidas vezes, que até mesmo ela acredita naquela história mentirosa. Mas ela chegou lá e falou a verdade. Ela falou: ele era temente, ele te servia, mas ele largou um problema para mim. Será que se essa mulher ou ele fosse mais aberto no tempo oportuno, não teria mudado essa história? Porque o marido morreu e largou uma dívida enorme para aquela mulher resolver. E ela conta todos os detalhes. Sabe, não dá para ser duas caras. Não dá para ter uma vida fingida. Não dá para ter uma vida de disfarces diante de Deus. É para rasgar o coração e resolver. E foi o que essa mulher fez. Agora, olha como é que começa o milagre. O profeta então pergunta para aquela mulher: o que você tem na sua casa? E é uma pergunta para nós aqui hoje. O que é que você tem na tua casa? Pastor, na minha casa tem uma adega, onde a gente se embriaga e a gente sente aquele momento de prazer e alegria. Na minha casa tem um negócio lá debaixo do colchão, a pornografia, as revistas, onde hoje nem usa mais isso, né? Antigamente era assim. Mas eu tenho acesso às redes sociais, eu tenho a pornografia dentro de casa. Talvez dentro da sua casa tenha briga, confusão, tenha discórdia. Ao invés de abençoar um ao outro, amaldiçoa. E às vezes dentro da igreja levanta a mão, canta louvores. É a pessoa que alguém olha e fala: não, eu quero ser igual a essa pessoa. Só que chega dentro de casa, o pau quebra. Um dia o pastor estava fazendo culto e vinha uma mulher com a sua filhinho para conversar com o pastor. E ela dizendo assim: oh pastor, o senhor tem que ir na minha casa lá, ungir, abençoar, para melhorar essas coisas. Meu marido gosta demais, hoje ele não veio porque não deu tempo por causa do serviço, mas o senhor é a pessoa que nós amamos. Olha, Deus no céu e o senhor aqui na terra. Eu ouvi isso essa semana. E aí diz assim: não, o senhor é a pessoa que nós amamos demais. O senhor vai lá e vai ungir a casa, vai orar. E enquanto ela conversa o pastor conversa com a mãe, a criança ficava fazendo um movimento estranho. Ela soltava a mão da mãe, vinha atrás do pastor aqui. Então ela vinha correndo e olhava atrás do pastor e voltava, olhava para frente, depois voltava, olhava para atrás na cabeça do pastor e ficava olhando na frente. E aí o pastor para e fala: o que está acontecendo? Aí ele fala com a mãe dele, ele fala assim: mamãe, o papai está mentindo. O pastor não tem duas caras não, só tem uma. Aí você vê a mulher falando, elogiando tudo, e a criança ouvindo o que é falado dentro de casa, que o pastor tem duas caras. Então tem muita gente que é assim, ensina dentro de casa mentira. Sabe, se tem uma coisa que minhas filhas não veem, é eu mentindo. Eu saindo fora, elas acordam pela manhã, me veem orando. Porque não adianta você falar e se as suas atitudes são outras. Então o que tem dentro da tua casa? Qual é o ambiente? Porque o milagre começa com aquilo que você tem dentro da tua casa. É por isso que o profeta pergunta: o que é que tem dentro da tua casa? É a pergunta para nós nessa noite. Na minha casa tem revólver, tem arma. Na minha casa tem violência, tem briga, tem confusão, tem discórdia, tem o funk, tem o pesadão, tem tudo errado. Não. Ou na tua casa tem a presença de Deus? E aí ele entendia, ou melhor, a mulher, ela responde o seguinte:
tua serva não tem nada em casa senão uma vasilha de azeite, uma botija de azeite. A resposta foi uma vasilha de azeite. Diga comigo, uma vasilha de azeite. O que é uma vasilha de azeite, querido, diante de tantos problemas? O azeite era muito valioso porque ele era usado para iluminar. Não existia energia elétrica na época. Então imagina o valor. Mas era só uma botijazinha. Também usado, como é usado até hoje, como alimento. Tanto para as frituras, como para tempero, para tantas coisas. Usado também como remédio. Então o azeite era usado assim, para iluminação, como é que a gente dava o nome? Candeia, né? Você coloca um pavio ali e coloca o fogo e ele vai queimando ali aquele pavio, é uma lamparina também. Então, mas ela só tinha um pouquinho, e esse pouquinho não tinha valor. Mas querido, as coisas só não têm valor quando estão só nas nossas mãos. Quando estão nas mãos de Deus, é o suficiente para a multiplicação e a abundância. Você crê nisso ou não? Essa mulher então, ela diz que havia um pouquinho, às vezes só tem um pouquinho de coisa na tua casa. Pastor, lá em casa só eu que sou crente, só eu que estou orando de vez em quando, só eu que estou acreditando. E alguém vai dizer, mas isso é tão pouco. Mas um dia o profeta falou para o seu servo: vai lá e ora, vai lá e vê o resultado da minha oração. Ele olhava porque ele estava orando para que tivesse chuva, e nada acontecia. Ele fez isso sucessivas vezes, até que uma vez o servo voltou e disse: olha, eu só estou vendo uma pequena nuvem, e ela é do tamanho da mão de um homem. Aí o profeta levantou e disse: vamos descer, porque vai vir bênção de chuva, porque este é o sinal de que chuva vai descer neste lugar. Não despreze nada. E às vezes você se sente como um ninguém. Entenda que Deus pode usar esses, entre aspas, ninguém. A coisa interessante é que Deus também falou através do profeta para essa mulher: vai lá e pede emprestado vasilhas, vazias e não pouca. Pede aos seus vizinhos. E se essa mulher fosse a dona encrenqueira do bairro, ninguém iria emprestar vasilhas. Ninguém tem relacionamento. Agora, querido, vasilhas, puxa vida, estou falando de um tempo bíblico com mais dificuldade que os de hoje. Se hoje as mulheres já têm amor a como é que é? Tupperware. Tupperware é um souvenir, é um negócio de colecionador, não é isso? Olha a minha coleção. Eu fico tentando entender esse mistério da Tupperware. As mulheres, as vasilhas, como é que fala lá? As porcelanas, a prataria. E aí essa mulher falou: eu quero tudo isso emprestado seu aí. Vou dar aquela festa de arromba lá em casa? Não, eu vou empresta. E ela devia ser uma mulher muito boa, que todo mundo falou: não tem como negar minha Tupperware para você. Pode levar, leva tudo. Tupperware é vendida, ninguém empresta. Se quer comprar, eu revendo. Mas aquilo lá, olha, foi liberado naquele dia. Porque, querido, as bênçãos também passam pelas pessoas. Passam pelas pessoas. E às vezes a gente não sabe lidar com as pessoas. A gente não sabe lidar, né? Os nossos relacionamentos. A médica que me acompanhou pós-Covid, ela disse: pastor, quem sabe o senhor não passou por tudo isso aí, por o senhor se tornar uma pessoa mais empática com essa situação. E de fato, quando eu vejo um caso desse, por exemplo, situação, eu entendo, porque eu vivenciei uma experiência ali. Isso nos torna melhor. Então, muitos milagres e muitas bênçãos através da vida das pessoas. A ordem foi: pegue e não pegue pouca. Então ela conseguiu pegar bastante. E a última ordem, melhor, pelo menos a ordem, uma das derradeiras, foi o seguinte: você vai entrar para o teu quarto, fechar a porta
e vai começar a derramar o azeite. E assim ela fez. Querido, era uma coisa estranha, porque encher o quarto, a casa com muitas vasilhas, e pegar uma botija com um pouquinho e falar: puxa vida, que desperdício, vai ficar na primeira vazia. Eu não vou me submeter a um ridículo de fazer uma coisa que não funciona. Eu não vou perder meu tempo com algo improdutivo. Mas ela resolveu usar a fé. E os milagres têm que ter esses momentos, querido. Você tira a razão de lado, você tira a lógica, e você começa a vivenciar um momento de ruptura, e você de fato acredita que Deus vai intervir nessa história, mediante um ato de obediência, nem que isso pareça loucura. Mas eu creio naquele que é poderoso, naquele que faz a promessa. E se fosse tudo lógico, querido, não precisaria da fé. A palavra de Deus diz que aquele que se aproxima de Deus é necessário crer que Ele existe, e que Ele é galardoador, que Ele é recompensador daqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. É com a fé que as coisas acontecem. É pela fé que eu estou aqui. É pela fé que você está aí. É a palavra de Deus que está agora aumentando a tua fé. E a tua fé é que te salva, que te cura e que te vai levar para o céu. Mas, querido, aquela mulher obedece àquela atitude louca. Mas olha que coisa tremenda, nós falamos disso há pouco tempo agora. Ela obedeceu a cada instrução. Sabe, foi dando um passo a passo. O que é que você tem em casa? Tem isso. Então vai lá, pede vasilhas, entra para dentro da tua casa, coloca o azeite e vai derramando. E essa mulher obedeceu. A cada instrução ela obedecia. Nós aprendemos que essa mulher, que ela fez exatamente do jeito que o profeta falou. E ela, quando terminava, ela não se sentia poderosa e falava: agora eu já sei, daqui para frente deixa comigo. Porque Deus começa a abençoar algumas pessoas, e aí começa uma sensação de felicidade, fala: agora eu não preciso mais. Ixi, a gente vê tanta história assim. Tanta pessoa, não estou reclamando do investimento do tempo, mas assim, é que começa a melhorar e já tá bom. As pessoas não têm noção que aquilo que ela viu não passa de gota comparado a um oceano diante daquilo que Deus quer e pode fazer na sua vida. O melhor de Deus ainda está por vir. A cada dia Deus nos surpreende. Então essa mulher entendia que ela precisava de mais instrução. Diariamente você precisa de uma instrução. A pregação de domingo passado foi para aquele dia. Agora Deus tem algo novo para o dia de hoje. Você crê nisso ou não? Amanhã, ou cada dia. Mas ela também entendia que ela não podia ultrapassar a uma ordem dada. Meu limite é até aqui, então preciso de mais direção para frente. Então, querido, se você quiser ser abençoado e quiser viver o sobrenatural, o milagre de Deus na tua vida, aprenda a receber instrução. Aprenda a obedecer a instrução do Senhor. E aprenda a não ultrapassar os seus limites, amém? Agora, Deus não desceu e falou com a voz grave. Deus falou através do profeta. A instrução vem através de um pastor, vem de um líder, vem de uma palavra. E a gente fica rebelde. Quem sabe a bênção não vai passar por aí. Quem está entendendo, diga amém. E qual foi o resultado, querido? O resultado foi tremendo. Deus trouxe provisão para aquela mulher. O texto diz o seguinte, que depois, pode passar por favor no verso 6. A hora que as vasilhas estavam cheias até a borda, aí ela pede para o filho dela: traz mais uma. Aí o filho diz: acabou as vasilhas. Aí acabou o azeite. Duas coisas que eu aprendo. Primeiro, enquanto houver espaço na tua vida, Deus vai derramar
a presença dele, o azeite, o milagre na tua vida. Então libera espaço na tua vida. Você fica ocupando o tempo com algumas coisas que está só entulhando. Às vezes você fica horas numa rede social e não tem um minuto para orar, para buscar Deus. Às vezes você deixa mágoa, lixo emocional ficar dentro de você, rancor, ódio, tanta coisa que não é espaço para Deus. O pecado, olha, o pecado é Deus, porque a Bíblia diz que o pecado faz oposição a Deus, afasta Deus. Então, querido, libera, dá espaço, porque a vasilha tem que estar vazia, diga amém. Então, se tiver espaço, Deus derrama. E a segunda coisa, olha que coisa tremenda, acabou, e aí as vasilhas ficaram cheias. Próximo texto. Aí agora o profeta dá uma instrução para ela: você vai vender o azeite, como eu disse, ele era valioso, e você vai pagar as suas dívidas. Que coisa maravilhosa. Necessidade que aquela mulher tinha. Os filhos iam embora, o credor, a vergonha com as pessoas, o nome do marido na lama, a possibilidade de estar com os filhos, a dívida que assolava. Então aquele problema, aquele milagre urgente, aquele milagre não dava tempo nem de orar mais, era que para ontem. Aconteceu, diga comigo, aconteceu. Você crê num Deus que supre as suas necessidades imediatas? Pastor, está no aperto, está no arroxo. Querido, eu creio na provisão de Deus diária, imediata. Deus não chega atrasado na nossa vida. Pastor, mas eu estou igual a história lá de Lázaro, se chegar um pouquinho mais ele já vai estar morto. Não importa, porque Deus é poderoso até para ressuscitar. Você crê num Deus que supra a tua necessidade urgente? Diga amém. Só que era o problema daquela mulher. Como Deus é onisciente, e Deus sabe da história para frente, e aquelas atitudes daquela mulher foram credenciando ela a receber o milagre. Aí Deus surpreende. Diga comigo, Deus vai surpreender. Querido, com Deus nunca falta e nem empata, sempre vai sobrar. Aquela mulher estava com a necessidade de dívida. Deus deu muito mais para ela, deu um ramo de atividade para ela se tornar uma pessoa independente, autossuficiente. Quem está entendendo, diga amém. E a coisa maravilhosa de tudo é porque Deus vai sempre fazer isso. Ele vai suprir as nossas necessidades imediatas, nossas necessidades futuras, porque Deus pode e vai fazer tudo mais abundantemente além. Diga comigo, além. Tem coisa que você não sabe na tua vida, tem perigos que podem vir, mas Deus já anteveu tudo isso e já provisionou o milagre e a bênção para a tua vida. E naquele dia, o ciclo de desgraça na vida daquela mulher foi interrompido. Aquela mulher que teria um futuro, qual era o futuro dela? Se tornar talvez alguém que tivesse que vender o corpo para sobreviver, ser uma meretriz, era uma possibilidade. Ou ela seria uma mendiga que estaria pedindo esmola, dependendo do favor dos outros. Uma história de vergonha. Mas Deus entra e dá dignidade. Por isso que falar de provisão, de prosperidade, querido, é bíblico. Porque tem muitas coisas que passam por isso aí. E Deus é poderoso, e é nisso que nós estamos firmados nesses dias, orando pelo milagre da provisão, da prosperidade na nossa vida. Quem crê nisso, diga amém. Então fica de pé no teu lugar.